Você, líder, já se perguntou se o melhor caminho para você ser respeitada pelo seu time é ser uma líder brava, ser uma líder firme, inflexível, porque assim eles vão te ouvir? Ou talvez você já deve ter se perguntado: ai, Aline, eu comecei a ser boazinha aqui com a minha equipe, só que eles começaram a passar dos limites, começaram a deixar de me respeitar. Então, qual que é o melhor caminho? Ser uma líder boazinha ou ser uma líder brava, durona com o time? E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora pra você. E o melhor de tudo, esse vídeo que você vai assistir, eu retirei de dentro da formação de liderança para mulheres. É um conteúdo lá de dentro que só as minhas alunas têm acesso, para que você tenha a oportunidade de entender que não existe um único estilo efetivo. Quem sabe, existem 6 estilos diferentes para utilizar. Eu diria que existem muitos mais quando a gente olha para a liderança autêntica, que a gente vai em uma liderança única. Mas vamos falar especialmente sobre esses 6 estilos. Quando eles são positivos, quando eles são negativos, como usar cada um deles, como que você pode descobrir quais são os seus estilos mais natural dentro desses 6. E esses 6 estilos foram desenvolvidos pelo Daniel Goleman. Então, bora lá! Seja muito bem-vinda a essa aula que eu tirei especialmente de dentro da formação de liderança para mulheres, para que você tenha acesso a um conteúdo que, para mim, ele foi muito virador de chave. Eu imagino que talvez você pense muito parecido como eu pensava antes, de que, eu preciso ser brava, ou eu preciso ser boazinha, ou qual que é o estilo perfeito de liderar, existe um estilo único, qual que é o estilo das líderes de sucesso, dos líderes de sucesso. A gente fica entrando um monte de perguntas e é sempre com muita base naquilo que a gente ouviu, naquilo que a gente tem de parâmetro, naquilo que as pessoas ficam impondo de expectativa e nós mesmas enquanto líder. Só que tem um grande lance, tá? Se a gente para pra olhar as literaturas que já foram publicadas falando sobre liderança, a maioria foi feita por homens e para homens também, porque essa era a grande realidade antes. E é natural que esses livros eles tenham essa narrativa, até porque ainda hoje, em pleno século XXI, menos de 30% das posições de liderança são ocupadas por mulheres. Isso foi um dado publicado pelo G1. E aí, quando a gente fica pegando apenas essas referências de que a gente ouviu falar, ou de livros e tudo mais, que acabam muitas vezes não encaixando tanto na nossa realidade, acaba que a gente entra no modo de auto-julgamento muito forte, do tipo, por que eu não sou assim? Eu deveria ser desse jeito e tudo mais. E acaba que tudo isso acaba nos deixando cada vez mais perdidas no final das contas. E o que eu quero te propor aqui nessa aula especial é te mostrar que não existe um único estilo de liderança perfeito. Não existe um único jeito de liderar, um único jeito de se comportar que vai fazer com que você gere resultado, vai fazer com que as pessoas te respeitem, vai fazer com que a sua liderança seja muito efetiva. Na verdade, existem 6. E esses 6 estilos, eles foram levantados pelo Daniel Goleman, que é dito o pai da inteligência emocional, né? Que temos um dos maiores pesquisadores dentro dessa área de atuação. E eu quero que você encare esses 6 estilos, que eu vou explicar cada um deles de uma maneira que você perceba qual que é o estilo que é mais naturalmente predominante em você, qual o estilo que você sente que te falta, e eu quero que você entenda o lado positivo e o lado negativo de cada um dos estilos. E o meu grande objetivo é que você deixe de ser refém da opinião de todo mundo, do que os outros acreditam que faz sentido, para que você comece a utilizar o seu estilo de liderança natural, aquilo que eu chamo de liderança autêntica, só que de uma maneira intencional e de uma maneira que gere resultado, e não simplesmente vai ao acaso, né? Até porque a liderança intuitiva é uma liderança que a gente treina, a gente precisa treinar a nossa intuição, senão ela também nos enviesa e leva para resultados que não são tão interessantes. Vamos lá começar então? Quais são esses 6 estilos? O estilo visionário, o estilo treinador, o estilo democrático, o estilo modelador, o estilo afetivo e o estilo coercitivo. Talvez eu tenha falado algum deles fora da ordem que eu vou entregar o conteúdo para vocês, mas não tem problema, é mais para vocês entenderem quais são os estilos, e agora a gente vai entrar para cada um deles. Começando pelo estilo visionário. O estilo visionário é aquele estilo onde a líder que tem esse estilo mais naturalmente acaba sendo aquela pessoa que está sempre mostrando para onde que a gente vai, que compartilha a meta, compartilha os sonhos de futuro, compartilha as visões, está sempre muito preocupada em trazer o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo nesse momento. E dentro desses 6 estilos, o estilo visionário é um dos mais positivos, porque ele impacta diretamente, primeiro, na clareza do papel de cada pessoa dentro dessa organização, ou dentro desse time, no sentido de que o que essa pessoa está fazendo está levando para algo maior, que acaba impactando diretamente no engajamento e na motivação desses colaboradores. Vamos agora então para o segundo estilo, o estilo de liderança treinador. A líder que tem esse estilo de uma maneira mais natural é aquela líder que ela está sempre buscando entender quais são as forças, as fraquezas do time,
ela busca sempre entender quais são as aspirações pessoais e profissionais desse colaborador, porque ela vai buscando unir essas aspirações com sonhos dentro da empresa. É meio que ela tenta traçar um plano que una o útil ao agradável, vamos dizer assim, entre os desejos desse colaborador e os desejos de futuro dessa empresa, fazendo com que esse colaborador ele fique por mais tempo dentro da empresa. Esse é o grande objetivo. E a líder treinadora é aquela líder que está sempre desenvolvendo, está sempre treinando, está sempre ensinando as pessoas no dia a dia. Então, como você já deve ter imaginado, é aquela líder que está sempre fornecendo feedback, fornecendo reconhecimento, fazendo planos. Ela traz muita clareza para o time do que eles precisam desenvolver de habilidade para chegar num determinado resultado. E aí você pode estar pensando, nossa, Aline, incrível, eu acredito que esse deve ser o estilo mais poderoso e tudo mais. Tem um lance dentro desse estilo, e você vai ver agora a partir do estilo treinador em diante, que tem sempre o lado positivo e o lado negativo desse estilo. Então vamos lá, o estilo treinador, ele funciona muito bem quando você estimula esse time a conhecer sobre os seus pontos fortes, a conhecer sobre os seus pontos fracos, estimula o autoconhecimento dentro do time. E já esse estilo, ele não funciona tão bem quando você tem uma equipe onde tem uma cultura de uma resistência ao conhecimento, resistência ao desenvolvimento, pessoas que não são muito abertas, elas são mais fechadas mesmo, sabe? Inclusive, tem um módulo que eu entrego dentro da formação falando sobre esse modelo mental fixo e o modelo mental de crescimento e como que a gente faz com que as pessoas elas vão alterando esse modelo mental fixo, que é das pessoas que têm a mente mais fechada, assim, para construir um time que tem um modelo mental de crescimento, que é onde o estilo treinador ele dá mais certo e onde a gente vê um time crescendo e se desenvolvendo muito mais rápido para gerar resultado. Vamos agora para o terceiro estilo, que é o estilo afetivo. A líder que tem o estilo afetivo mais naturalmente é aquela líder que se comporta da seguinte maneira: primeiro vem as pessoas. A empresa, inclusive, vem depois. Então, a líder afetiva, ela tá sempre ali perguntando se as pessoas estão bem, se elas estão precisando de alguma coisa. A líder afetiva, ela tá sempre preocupada em manter esse clima agradável entre as pessoas. E aí, qual que é o grande lance? A líder afetiva, como lado positivo, ela gera muita conexão no time. Ela é uma líder onde as pessoas, elas veem ela como uma mãezona, sabe? Nossa, que bom poder contar contigo. Mas, por outro lado, ela tem uma grande preocupação em não desagradar as pessoas e manter uma harmonia no ambiente, ela acaba evitando de dar feedback. Ela acaba evitando de corrigir o que precisa ser corrigido. Ela acaba passando pano em muitas coisas que não poderiam ser passado pano, sabe? E agora, olhando de uma maneira um pouco mais prática, o estilo afetivo, ele funciona muito bem quando você utiliza ele junto com outros estilos, como por exemplo o treinador, como por exemplo o visionário, mas especialmente o treinador, porque você vai provendo feedback e vai ajudando as pessoas. E como você está vendo as pessoas evoluindo, isso vai alimentando esse seu lado afetivo. Então funciona muito bem. E aí, quando esse estilo de liderança, ele não é efetivo, quando você utiliza somente ele. Se você é somente a líder afetiva no dia a dia, primeiro, vai acontecer o que eu comentei antes. Esse seu foco em apenas elogiar e reconhecer o time vai fazer com que muitas coisas que precisavam ser corrigidas não sejam corrigidas e pode gerar uma impressão no time de que a mediocridade e o baixo desempenho é tolerado. Vai parecer que você é uma líder que não se importa com a performance, não se importa com os resultados, não se importa com detalhes e assim por diante. E até de uma maneira contraintuitiva, você pode perder pessoas muito boas, justamente porque pessoas muito boas, elas gostam de performance, né? Elas gostam de resultado. Até aqui, você já começou a perceber quais são os estilos que são mais naturais pra você? E quais aqueles que pra você, tipo, meu, não tenho nada disso e eu nem sei como desenvolver esses estilos. E agora vamos falar então do quarto estilo, que é o estilo democrático. O estilo democrático é aquele estilo onde a líder que tem esse estilo naturalmente, ela pede muita opinião das pessoas, ela monta os planos junto com o time, ela pede a sugestão do time, ela pede sugestão das pessoas, né, da equipe, ela acaba deixando que os colaboradores influenciem bastante nas decisões e nos rumos da empresa. Então essa líder democrática, ela acaba utilizando muito da influência do time nas decisões que envolvem metas, que envolvem resultados, que envolvem planos, que envolvem sugestões de melhoria. E aí isso automaticamente impacta em fazer com que as pessoas elas se sintam pertencentes, elas se sintam ouvidas. As pessoas elas acabam sentindo mais confiança nessa liderança porque parece que elas estão colaborando e construindo junto. E o que acaba gerando é mais comprometimento. Porque pensa comigo, ao invés de você simplesmente receber uma ordem, um comando para você fazer uma determinada coisa, você está construindo junto o que vai ser feito, qual que é o caminho,
quais são os planos que vão ser executados, você não se sente muito mais pertencente, você não se sente muito mais comprometido ao realizar uma tarefa que você participou dessa construção? Então, essa é a grande lógica do líder democrático. Só que vamos lá, agora a gente vai ver o que funciona e o que não funciona nesse estilo. O estilo é muito positivo quando a líder, de uma maneira intencional, ela quer envolver o time dentro de um plano que é bastante importante para a empresa ou bastante importante para o resultado, e ela quer que esse time esteja bem comprometido. Esse estilo de liderança ele é muito positivo quando a líder ela não tem todas as respostas, ela não tem total clareza do que precisa ser feito ou de qual decisão tomar. Então ela se reúne com o time e traz as visões dessa equipe ao tomar essa decisão. Porém, o estilo de liderança democrático, ele acaba sendo ruim quando você tem um time ou com baixa maturidade, ou com baixo conhecimento, ou com pouco senso crítico mesmo no dia a dia, porque eles vão acabar tomando decisões ou dando sugestões muito mais enviesadas e não de uma maneira mais coletiva, de uma maneira mais lógica ou proveitosa para um resultado. E o outro momento onde o estilo de liderança democrático ele jamais deve ser utilizado é momentos de crise. Quando eu falo crise, é tanto crise financeira na empresa, quanto crise, às vezes, sei lá, de um incêndio, um terremoto, dependendo do local, né, onde fica essa empresa, e outros exemplos, assim, em termos de crise, porque quando você tá nesse momento, você tem que agir rápido, tomar decisões rápidas. Então, querer obter consenso num momento como esse é o maior equívoco do mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, por isso, o estilo democrático ele tem que ser usado com intencionalidade e sabedoria. E é interessante você atrelar ele com outros estilos, assim como já foi falado, por exemplo, do estilo treinador. Ele é um estilo maravilhoso, porque à medida que você vai educando e treinando essas pessoas para que elas elevem o conhecimento, elevem o nível de maturidade, o nível de senso crítico, por exemplo, você vai tendo cada vez mais um time colaborativo. E esse estilo de liderança acaba tirando um pouco do peso dos ombros que a líder tem no dia a dia de tomar todas as decisões, tirar todos os coelhos da cartola e assim por diante. Agora vamos falar sobre o estilo modelador. O estilo modelador é o estilo onde a líder que tem esse estilo naturalmente, ela é aquela líder que tá sempre puxando a régua. Sempre dá pra melhorar. Sempre tem alguma coisinha pra evoluir. Sempre tem desse jeito tá bom, mas dá pra ser melhor. Então parece que nunca tá bom o suficiente. Por um lado, esse estilo de liderança ele é bastante positivo quando você tem um time de grande performance, né? Um time muito voltado pra resultado, um time muito comprometido e com bastante conhecimento, porque esse time se sente sempre desafiado. Então eles estão sempre buscando novos padrões, buscando alternativas e pontos de melhoria para que evoluam os resultados da empresa. Por outro lado, esse estilo de liderança modeladora, ele acaba impactando diretamente na moral do time, porque como essa líder ela tá sempre com uma régua muito alta, chega uma hora que as pessoas podem pensar, nossa, eu nunca vou agradar ela. Como essa líder que tem esse estilo de liderança, ela tá sempre com a régua muito alta, ela acaba não reconhecendo o time sobre os acertos, sobre as coisas positivas que aconteceram, porque ela tá sempre pensando no próximo passo, ela tá sempre pensando no próximo nível, ela tá sempre pensando no resultado melhor que pode ser gerado, ou numa qualidade melhor, né, que pode ser feita. E tem um grande lance aqui também, que a líder modeladora, geralmente, ela é aquela líder que ela seta o padrão dela de fazer as coisas. Como ela seta esse padrão, né, ela alinha, ela define esse padrão de fazer as coisas, toda vez que alguém faz algo diferente ou não faz dentro dessa expectativa, dentro desse padrão, ela corrige. Então ela acaba podando muito essa criatividade dentro do time, porque é ela que sempre define as regras. Então o estilo de liderança modeladora, ele é muito positivo quando você tem um time que está muito orientado a resultado, um time que se desenvolve bastante, um time que tem uma resiliência alta, vamos chamar um nível de senioridade maior, né? Você tem um time de seniors dentro da equipe. Quando eu falo sobre esse nível de senioridade, não é pessoas do cargo sênior, é quando elas estão numa situação, quando elas estão no nível de maturidade que elas já têm mais autonomia, que elas já dominam aquilo que elas estão fazendo. Inclusive, vou só abrir aqui um parênteses, existem 4 situações onde os colaboradores se encaixam, que é chamado de liderança situacional, onde você precisa agir de um determinado jeito, de acordo com o nível de maturidade, de acordo com a situação que essa pessoa está dentro do cargo, dentro da empresa, ou dentro do conhecimento que ela tenha, maturidade que ela tenha, e eu entrego exatamente esse módulo completo dentro da formação para que você saiba, independente do cargo que a pessoa está recebendo, você tem um jeito de lidar com cada pessoa de acordo com os comportamentos que elas estão se apresentando. Entendendo esse processo da liderança situacional, faz com que você seja intencional para evoluir a maturidade dessas pessoas. Para que você não tenha somente aquelas pessoas que estão lá sempre te perguntando tudo, ou pessoas que ficam sempre, parece que não saem do lugar, sabe? Estão sempre na mesma, sempre pedindo opinião, elas nunca evoluem. Então você precisa entender como liderar diante de cada situação que o colaborador se encontra, tá? E quando o estilo modelador ele não funciona, quando ele é utilizado sozinho.
porque ele sozinho vai acabar com a moral do time. Vai chegar uma hora que a galera, ela abandona o barco, ela fala, nossa, cara, que impossível agradar essa líder, eu vou embora, sabe? Eu vou buscar outra empresa, nunca sou reconhecido, tô fazendo aqui, me esforçando, me matando, mas eu nunca sou reconhecido. Então, se você utilizar só o estilo de liderança modelador, é isso que acaba acontecendo com a equipe. Então, você precisa utilizar ele com os outros estilos que eu já mencionei de uma maneira intencional. Agora, a gente vai falar sobre o sexto estilo, que é o estilo coercitivo. Talvez você fale, nossa, Aline, que estilo horrível, meu Deus, que estilo péssimo. Calma, porque ele tem uma missão muito importante, ele tem um papel muito importante quando você entende de cada um desses estilos, quando você sabe utilizar de uma maneira intencional. Esse estilo ele acaba sendo bem útil para um determinado momento. O estilo de liderança coercitiva ele acaba sendo aquele estilo onde a líder, que tem ele naturalmente, ela é aquele líder onde ela dita todas as regras. Tem que ser feito do jeito dela. É a famosa frase, né? Aquela liderança top-down. É tipo, tem que ser desse jeito, não abre liberdade pra nenhuma sugestão, nem ouvir as pessoas. Se alguém faz um jeito diferente desse, ela vai lá e poda. Ela diz, não, eu quero desse jeito, pode corrigir. Ela não tem medo de ser impopular quando ela age desse jeito. Ela simplesmente fala, é assim, tem que ser desse jeito, é assim que eu acredito, é assim que eu defendo. E o que acaba acontecendo com esse tipo de equipe, né, que tem essa liderança, é que as pessoas elas ficam assim, eu não vou nem abrir minha boca pra trazer uma ideia, porque ela jamais vai ser ouvida, jamais vai ser aceita. Eu só perder meu tempo e é capaz ainda de ouvir um sermão. Então, cada vez mais as pessoas elas vão ficando infantilizadas. O que eu tô querendo dizer com isso? Toda vez que ela vai fazer alguma coisa, ela vai pedir permissão, ela vai pedir autorização, ela vai pedir validação. Ela fica ali o tempo todo pedindo essa aprovação da liderança, porque se ela fizer qualquer coisa que não esteja do agrado, ela vai tomar uma marretada na cabeça. Então ela precisa estar ali sempre validando. O que acontece? Essa líder fica completamente sobrecarregada e ela acaba acreditando dentro da falsa ilusão de que ela é uma líder indispensável, que o time não funciona sem ela. Porque, olha, o time o tempo todo fica pedindo a opinião dela, não consegue fazer nada sozinho. Quando, na verdade, é você, líder, que tem esse estilo que acabou treinando o time desse jeito. E aí, você deve estar pensando, né? Nossa, que estilo péssimo! Nossa, parece uma líder que eu já tive. Eu lembro de alguém que se comporta exatamente desse jeito, então eu jamais vou usar esse estilo. Calma lá. O estilo de liderança coercitiva, ele tem um papel muito importante. Ele deve, exclusivamente ele, ser usado em momentos de crise, momentos de pânico, momentos de emergência, como aqueles que eu citei anteriormente no estilo de liderança democrático. Nesse momento, as decisões elas precisam ser rápidas, elas precisam vir de cima para baixo e não dá para você querer conversar com as pessoas. Então, por isso, o estilo de liderança coercitivo ele é imprescindível dentro desses momentos. Quando ele acaba sendo assim, arruinador de equipe, quando você utiliza somente ele e quando você continua utilizando ele depois que passou uma emergência, depois que passou uma crise, quando você continua querendo ser aquela vibe top-down, né? Tem que ser do meu jeito e tudo mais. Então ele acaba sendo um desastre pro time, pra moral, pro engajamento e assim por diante. E agora o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça uma reflexão. Qual desses 6 estilos aqui você sente que é mais natural pra você? Quais desses 6 estilos não é tão natural pra você, mas que você começou a entender qual é o papel de cada um deles? E pra esses que é mais natural pra você, eu quero que você se pergunte, de que maneira eu estou aplicando? Será que eu tô aplicando de uma maneira positiva ou eu tô aplicando da maneira que eu não deveria estar aplicando porque eu tô usando ele de uma maneira ruim? Como utilizar somente ele, né, sem a junção dos outros estilos, ou utilizar ele de uma maneira que pareça, transmita que você tá sempre insegura, ou assim por diante. Como que tá sendo pra você quando você analisa esses 6 estilos no seu dia a dia da liderança? E qual que é o grande papel desses estilos? Não vai adiantar de nada você assistir essa aula completa e falar assim, nossa, eu já entendi os 6 estilos, maravilha. O grande objetivo dessa aula é você aprender como que você vai utilizar de uma maneira intencional esses estilos. Só que para você utilizar de uma maneira intencional, você precisa estar no seu estado de presença, você precisa prestar atenção no que está acontecendo. Você precisa ter inteligência emocional, ou o que eu chamaria de consciência emocional até, né? Porque você precisa estar presente, além de conhecer sobre as suas emoções e entender como que funciona o seu corpinho, os seus comportamentos e tudo mais. Você precisa ter consciência para que você possa agir de uma maneira intencional. Tô falando tudo isso porque isso faz parte de um dos módulos inteiros que eu entrego dentro da formação, falando sobre essa questão de emoções, como lidar com comportamentos, como lidar com a pressão no dia a dia e assim por diante. Na verdade, são vários módulos onde eu explico sobre isso e eu trago algumas ferramentas práticas para que você vá trabalhando cada vez mais essa sua consciência emocional, seu estado de presença, para que você seja mais intencional no seu dia a dia como líder. Quero te dizer que eu tô muito feliz que nesse exato momento você sabe
sabe que não existe um único estilo de liderança efetivo. Na verdade, existem esses 6 ou até muito mais quando a gente fala da liderança autêntica, porque agora, nesse momento, você está fazendo parte de um grupo extremamente seleto que sabe que existe esse assunto que você acabou de aprender aqui comigo, então eu tô muito feliz por isso. Agora comenta aqui no vídeo quais desses 6 estilos são mais naturais pra você, porque eu fiquei bem curiosa, tá? E agora o que é muito importante você saber é que a liderança autêntica, ela não é composta só sobre esses 6 estilos, envolvem N outros fatores, como por exemplo, valores pessoais, seus pontos fortes, seus pontos fracos, sabotadores, envolve questões comportamentais e assim por diante. Então, falando sobre comportamento, eu quero te deixar uma sugestão aqui para você continuar assistindo, continuar estudando sobre liderança, para que você assista esse vídeo aqui, que é sobre os 8 comportamentos da líder autêntica, que vão te ajudar muito a se tornar uma líder mais confiante. Te vejo no próximo vídeo.